Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer inicialmente a participação de todos que estão aqui conosco, que vão assistir agora ao vivo, e para aqueles também que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu ver como é que tá o som aqui. Tá bom. Então vamos lá hoje. O capítulozinho tem bastante conteúdo. Deixa eu compartilhar a tela. Estamos no capítulo 26. Estudo 23, capítulo 26. Socorros espirituais relevantes. Então, eu botei um pedacinho do final do capítulo 25 para a gente lembrar que o doutor Lustosa terminou de ver a história lá do Argos e tudo, e foi andar com o Miranda e convidou ele a visitar uma criança, uma das crianças que estava enferma, cujo quadro se apresentava com sombrias perspectivas. E aí o Miranda diz que eles foram encontrar o pequenino ardendo em febre e ao seu lado, no refúgio da oração, o médio Venceslau, amparado pela irmã Angélica. Aí o capítulo começa aqui nesse parágrafo. Na singeleza do quarto, em que a criança ardia em febre, reencontramos o amigo Bernardo, que se aprontava para auxiliar o médium concentrado, teleguiado pela instrutora amorosa. Havia lágrimas nos olhos do companheiro encarnado, prestes a cair pela face pálida de emoção. Ele amava aquelas aves em plumes tombadas do ninho pela orfandade material e assumira, com outros espíritos amigos e abnegados, a tarefa de agasalhá-los no regaço amantíssimo de Jesus. Ele compreendia que ali deveria reencontrar os filhos que descuidara na viagem do tempo, quando o desequilíbrio lhe governava a conduta. Os irmãos que ficaram esquecidos na dor, os desafetos que recomeçavam a marcha sob os estigmas de que foram vítimas. Então, ele tinha consciência que ele ia encontrar, né? Aqueles espíritos que estavam ali não viriam por acaso. E Carlos é um companheiro que ele tem, que mais de perto se lhe associara ao ideal fascinado pelo desafio cristão. Eles também se lhe vinculavam por experiências transatas em inúmeras etapas reencarnatórias. Agora, fruindo a oportunidade decisiva para ambos, para o Carlos e para o Venceslau, no grave compromisso que abraçavam. E era-lhe o apoio e a dedicação. Então, ele também apoiava. Estavam os dois trabalhando juntos, né? Um apoiando o outro, dedicação. Aliás, recebendo do médium a segurança e o exemplo de fé, para não se deixar quebrantar no ânimo, nem descoroçoar na empresa, no empreendimento, na tarefa. Igualmente, ele amava aqueles seres que lhe chegavam, inseguros e desfalecentes, aguardando diretriz e reeducação. A irmã Angélica, que por todos vigiava, reunira-os e trouxera outros afeiçoados colaboradores, de modo a formarem a família da fraternidade cristã, laborando pela própria e pela felicidade geral. A essa altura, já se havia educado ali uma geração que seguira adiante com o próprio esforço, porém que recebera cuidados e orientação indispensáveis ao êxito, de que cada qual se utilizava conforme as próprias possibilidades e de acordo com o estágio evolutivo em que se encontrava. O pequeno enfermo, Gumercindo, era um espírito querido,
que retomava a caminhada sob o peso de graves dívidas. Graças a isso, renasceu por intermédio de humilde senhora portadora de tuberculose pulmonar, que se poupava a alimentação para mais oferecer ao filhinho recém-chegado. Cliente da casa, a mãe dele, né, recebia ajuda desde há algum tempo. Pressentindo a aproximação da morte, ela rogara ao médium, o Venceslau, né, responsabilizar-se pelo filho, a fim de partir tranquila. Desse modo, restabeleceram-se os liames da afetividade entre o trabalhador do Evangelho e o candidato ao crescimento espiritual de volta à carne. Frágil, organicamente, sua saúde era periclitante, por mais uma vez muito abalada e quase que tendo interrompido a vida física. Agora, com maior intensidade, os riscos da desencarnação se faziam presentes. Venceslau o pressentia e por isso empenhava-se na fervorosa oração, rogando misericórdia. Não se encorajava a pedir que fosse oferecido este ou aquele resultado. Entregava-se a Deus e suplicava amparo para o filhinho espiritual, semi-desfalecido. Ao lado da cama, a genitora desencarnada, de joelhos, conforme o hábito da religião que professara na terra, igualmente pedia pela permanência daquele a quem emprestara o corpo. A um sinal da irmã Angélica, o médium Venceslau começou a aplicar passes de dispersão fluídica sob o comando psíquico de Bernardo, retirando as energias deletérias que o envenenavam, provenientes de pertinaz processo pneumônico resistente ao tratamento especializado. Então, a gente vê aqui que não tem obsessão. O menino, o Mercim do nome do menino, né? Ele está só realmente com a doença, tanto que estão fazendo esse espaço de dispersão fluídica, tirando as energias que envenenavam em relação à doença, tá? Observamos que o sensitivo, carregado de vibrações de alto teor, desembaraçava o frágil organismo do pequeno enfermo das correntes pesadas de energia negativa, ao mesmo tempo infundindo-lhe forças novas. Tornara-se um dínamo irradiante e ele próprio iluminara-se com uma tonalidade opalino-azulácea brilhante, que alcançava os centros coronário e cardíaco do paciente, irrigando a corrente sanguínea e vitalizando as hemácias, que passaram a adquirir a coloração que do médio se exteriorizava. Então as hemácias também estavam opalino, azuláceas brilhantes. O corpo estava todo, né, cheio de energia de cura. À medida que o passe socorrista prosseguia, observamos que a febre começou a ceder e a sudorese abundante foi se alastrando por todo o pequeno corpo. A respiração passou lentamente ao ritmo da quase normalidade. Neste momento, quando ficou concluída a terapia fluídica, vimos a benfeitora desembaraçar o espírito gumercindo da teia material e desdobrá-lo, como ocorre nos processos do sono natural. Quase de imediato, ele assumiu a personalidade anterior, de quando desencarnara no século passado, com idade aproximada de 12 anos. E dirigido pela mentora, acercou-se do médium, que acompanhava a cena, falando-lhe comovido. E o Gumercindo fala: necessito, paizinho, de prosseguir. Ajude-me com o seu amor, rogando ao Senhor que nos ampare os propósitos do bem, sustentando-nos na luta redentora. E aí ele abraçou Venceslau em lágrimas e insistiu: rogue para que possamos ficar juntos por mais algum tempo. Então ele balbuciou uma breve sentida oração, ungida de amor e rica de submissão à vontade de Deus, colocando-se à disposição dos seus elevados desígnios. O médium comovido, quanto nós outros, que é o Miranda que está contando, né, acompanhava a cena tocante e bela, irmanando-nos todos aquela rogativa de alta nobreza. Não havia no ambiente qualquer presença perturbadora ou infeliz. O quarto humilde se transformou no santuário de amor e fé, onde pulsavam as harmonias da espiritualidade. Concluída a oração, o silêncio que se fez natural, permanecemos em estado de paz psíquica, fruindo a psicosfera reinante, quando uma luz de tonalidade indescritível adentrou-se pela parte superior da habitação,
banhando o corpo da criança, adormecido no leito, e uma voz suave, doce, fez-se ouvir. O Senhor aqueceu as vossas rogativas. Bendizei-o, Gumecindo permanecerá na terra. Então aí eu achei essa figura aqui mostrando a luz que veio pela parte superior, né? Que mostra que veio de lá do plano superior. E aí a gente vê que o Gumecindo recebeu foi uma moratória, porque agora está dizendo que ele vai ficar, ele já estava quase encarnando. E aí diz que ele vai permanecer na Terra. Não diz quanto, mas a voz, que foi uma coisa inesperada para todos, falou assim: e o que o Senhor aqueceu as vossas rogativas. A custo, o Miranda fala, controlei a emoção de felicidade que me assaltou. Ele levou até um, foi até uma surpresa muito forte. Foi a irmã Angélica quem rendeu graças, reconduzindo o espírito comercindo ao corpo, não sem antes permitir-lhe oscular a genitora desencarnada, igualmente feliz e agradecida a Deus. Como que recebendo uma instrução telepática da orientadora, o Dr. Arnaldo acercou-se do médium e recomendou-lhe trocar as roupas úmidas do paciente e do leito, porque ele suou muito na época da febre, aplicando-lhe uma substância para o caso, logo depois despertando para sorver um caldo quente, a fim de auxiliar o organismo depauperado. O servidor do Evangelho, o Venceslau, né, não atenuava o imenso júbilo que o invadia. E à medida que nos dirigimos a outros labores, com carinho ele passou as providências recomendadas, entre sorrisos e gratidões ao pai, que aí ele foi tomando providência, como falou ali. E a Miranda fala que no silêncio de uma habitação, no refúgio da oração e sob recursos fluidoterápicos, ou seja, com preces e passes, né, fora travada uma grande batalha, na qual triunfara o amor, proporcionando ventura e crescimento espiritual para o combatente, que iniciava a marcha sob a bênção da reencarnação. Percebendo minha emoção sem palavras, o gentil médico referiu-se. Aí o doutor Lustosa vai falar com Miranda. Quando aprendermos realmente, desencarnados ou não, a recorrer à providência divina, jamais nos escassearão recursos para os cometimentos elevados. Fazendo parte do todo universal, em nossas individualidades, somos também porção ativa desse conjunto harmônico. De nós depende sempre a sintonia ou não com o equilíbrio geral, a fim de preservarmos a essência divina que nos sustenta e que deve ser desenvolvida a contributo do esforço e da tenacidade de cada qual. Partícula de luz que todos somos, nosso farol é a grande luz, cuja potencialidade jaz em nós. O pedir e dar-se-vos-á não é uma alegoria, nem tampouco uma promessa vã. Permanece na mensagem evangélica, recordando Jesus. Trata-se de um dispositivo de segurança ao alcance de todos que saibam o que querem, para que o querem e como devem pedir, a fim de não colocar paixões sufocantes no lugar de necessidades reais, nem caprichos sustentados como bases de apoio para a sobrevivência. Porquanto nem tudo que queremos é sempre o de melhor para o nosso progresso real, que é de consequências eternas. Deve haver uma perfeita consciência de conteúdo do que se deseja, a fim de que se não extrapolem nos pedidos daquilo que é indispensável para o supérfluo, do útil para o aparente. Foi o que acabamos de presenciar. Não houve qualquer imposição de quem quer que seja, senão a colocação de todos sob a vontade mais sábia, com a preferência da elevação, no pedido que fizemos, conseguindo sem consequência o beneplácito de Deus. Então aqui ele coloca bem claro que todo mundo se colocou à vontade de Deus. E isso é que é muito importante a gente perceber, porque quando a pessoa vai falar, ficar pedindo e pede do jeito que ela quer, né? Vai falando, eu quero ser assim. Ou então até mesmo falar, quero que fulano cure, né? Que fique, que você pode pedir, mas sem ficar impondo isso. Na verdade, colocar sempre à disposição de falar, que seja feita a vossa vontade, né? A gente vai aceitar o que vier. Mas, se possível, puder, a gente pode falar o nosso pedido, mas de qualquer maneira, sempre estando sob a vontade. Ele coloca aqui, sob. Estamos sob a vontade de Deus.
Bom, aí vamos ver na referência, comentaram lá muito sobre o que esse trabalho que foi feito, né? Que foi feito um passe, né? Com a fluidoterapia, tanto o médium encarnado estava ali e estava acontecendo também no plano espiritual o tratamento que o Bernardo estava fazendo junto com o médium encarnado, né? E todo mundo ali fazendo oração junto. E aí eles comentaram sobre a fluidoterapia. Tirei dessa página aqui do Consolador. A fluidoterapia é o nome que se dá ao tratamento feito com fluidos, não é só o passe. Compreende o que? A ação magnética expressa pelos passes, chamados passes, pelas irradiações ou vibrações e pela magnetização ou fluidificação da água. Também está junto a fluidificação da água. Então tem o passe, tem a fluidificação da água, tudo isso é fluidoterapia. Allan Kardec, que conheceu e praticou o magnetismo por 35 anos antes de fazer, de criar, não, de codificar lá a doutrina espírita, o Allan Kardec trabalhava com magnetismo. Por isso que foi muito mais fácil para ele entender muita coisa que os espíritos trouxeram, porque eles, inclusive, tem termos que se usam no espiritismo que são de Mesmer, na época de Mesmer. O próprio fluido cósmico universal, que é muito falado, não é do espiritismo, é Mesmer que usava nos livros dele. E aí, isso tudo que ele aprendeu por 35 anos. E não usou o termo na obra, né? O Kardec não usou fluidoterapia. Ele usava a expressão ação magnética. Então vamos ver aqui onde a gente encontra. Nas obras da codificação, Kardec só utilizou o termo passe em duas referências. Na verdade, eu vi aqui, parece que sem mais, mas eu tirei ali, fui fazendo um resumo. Então, assim, ele chama de passe magnético. Ele não fala em passe em momento algum que não seja aqui no Livro dos Médiuns, e aí capítulo 14, no item 176, na questão 5 ele vai falar. E vai perguntar, né? Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego do espaço magnético, que ele já fazia, né? Ele já trabalhava no passe magnético, no magnetismo, e havia acontecido muitas curas. Aí ele pergunta se a pessoa pode, sem o passe magnético, fazer a cura. E aí o espírito responde certamente. E né, fala para ele, não tem disso múltiplos exemplos, porque ele conhecia muitas coisas também, né? Pronto, ficou nisso aqui, não respondeu mais, mas disse que sim. Questão 6. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Aí agora ele começou a aprofundar, né? Já está no livro dos médios, que é o segundo livro. E a resposta foi uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entende. Então tinha uma diferença, uma diferenciação entre médiuns comuns, médiuns curadores. Então, assim, aqui nesse momento ele só falou isso, mas vai ter agora aqui na frente também na Revista Espírita uma outra coisa para diferenciar. Mas na verdade, Kardec não entrou em muitos detalhes sobre isso, tá? A gente vai ver pouquíssimas vezes falando todos os livros, 5 livros do básico de Kardec, você quase não vai encontrar. Isso aí é muito falado, foi criado muito estudo sobre passe depois, não foi feito por Kardec, foram os outros espíritos que foram trabalhando, estudando, né, pesquisando. Então, na Revista Espírita de 1863, teve uma mensagem que o médium já estava desencarnado, né? E aí ele vai trabalhar lá com o pessoal da revista da Sociedade Espírita de Paris e ele dá uma comunicação que foi publicada nessa revista de janeiro de 1864, mas a mensagem é de dezembro. Que a mensagem que ele faz traz médiuns curadores. Ela é grande, lógico, eu tirei um textinho, até resumimos, que vai falar assim: esse socorro que Deus envia são os bons, está falando dos médicos curadores, né? Então fala, esse socorro que Deus envia são os bons espíritos que vêm penetrar o médium de seu fluido benéfico, que é transmitido ao doente. E aí, mais um texto de resumo. Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas qualificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Ou seja, o espírito está fazendo passar pelo médium. Ao passo que o magnetizador ordinário, ou seja, que não está, né, tá fazendo passe com os médios, ele se esgota, por vezes em vão, a fazer passes. Enquanto isso, o médio curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos.
graças ao concurso dos bons espíritos. Aqui fica bem diferenciado. O médium fazendo só a imposição das mãos, ele vai ministrar o passe como a gente faz, né, na casa espírita, e a gente está ali servindo de, como a gente já comentou aqui, somente de cano. A gente já o espírito está passando por nós, né, que no caso vamos influenciar porque nós temos a energia animal ali para colocar junto, mas a gente está enviando o fluido do espírito. Não é o nosso fluido que sai. A gente não vai se desgastar, como ele fala aqui, do médium de magnetismo, né? E na outra revista espírita de 1865, ele vai falar sobre isso, mas não fala a palavra passe. No item 11, aí não coloca aqui se é Kardec que está falando, mas eu acho que é, porque eu não tenho nenhuma referência, então eu trouxe aqui escrito como Kardec. Ele fala a prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização. Não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Então seria também, né, no passe, ou também a pessoa no momento que está fazendo aquela prece e está enviando a sua corrente, a sua vibração, que é uma energia, uma corrente fluídica, corrente magnética, a pessoa vai receber o doente, que no caso que recebe e costuma melhorar. No livro A Gênese, vamos de novo aqui ver ele falando, mas aí usando o termo ação magnética, capítulo 14, no capítulo sobre fluido, né? No item 33, fala a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. Então, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo caso, segundo jeito, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Nós já vimos isso também várias vezes, que eles também, quando não tem nenhum encarnado para ministrar o passe, o próprio espírito vai ali e influencia também. Então, seja para curá-lo ou acalmar um sofrimento, seja para provocar um sono sonambúlico espontâneo, que eles usavam muito nessa época, o próprio magnetismo era basicamente provocando o sonambulismo, que chamamos de sonambulismo, né, que faz a pessoa entrar numa hipnose, na verdade, ela entra naquele sono, e no caso, quem está conduzindo é o magnetizador ou o hipnotizador, né? Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, é o fluido do espírito atuando diretamente, tá? Mas de acordo com a qualidade do espírito. Lógico, se é um espírito muito evoluído, vai ministrar um passe mais, no caso, com uma energia específica, né? E o terceiro caso que traz aqui no livro da Gênesis, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que é o caso da pessoa que ministra o passe, né? Que é chamado de passista, né? Que pessoas gostam de chamar de passista, que ele serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é frequentemente espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Então, aqui está o mais importante no momento do passe, que é o que está ministrando o passe tem que fazer sempre a prece. No momento que está ministrando, essa prece é que vai dar uma condição e o espírito, que é no caso encarnado, que está ali recebendo o passe, também em prece, né, abrindo o canal para poder se sintonizar e receber aquela energia que está vindo desse magnetismo, no caso do fluido dos espíritos, para poder receber tanto o que está ministrando o passe em prece, que aí chama de que é apelo do magnetizador, quanto aquela pessoa que também está sendo chamada a estar em sintonia na hora do momento do passe. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar sobre esse trecho aí já. Vamos lá, o que vocês têm para acrescentar?
Vamos lá, gente. Estou sem ânimo hoje aí, é o frio. Aqui só tem para. Eu tenho que só para colocar agora, lembrar aqui, ó, que eles estão trabalhando, na verdade não mostrou ninguém, eles não estão no centro espírita, né? Lá no comecinho, passou meio batido, que o doutor Lustosa foi andar com ele, num momento que eles que fazem no hospital, pelo que a gente estão passando, e eles fazem esse momento de ministrar passe. E aí, eu acho que não sei se vai falar mais na frente aqui. Então, eles estão ali passando, então, no local, no ambiente, eles estão primeiro aqui no menino, né? Do que tá passando mal. Ah, tá. E depois é que eles vão passar nesse localzinho que o ministro passa. Então, eles têm esse trabalho o importante é que o mais importante nesse capítulo vai ser falar sobre essa história do tratamento, que tanto é o título Socorros Espirituais Relevantes. Tratamento com passe, com as orações, como sempre, né? E aí eles estão cuidando dessa criança e depois eles vão seguir ela, agora na próxima parte. Vão seguir. E aí, no caso, ele recebe toda essa energia com esse acréscimo de misericórdia, né? Que foi uma coisa maravilhosa, tanto que até o próprio Miranda fica assim, extasiado, porque quando terminou de fazer o passe ali, veio, a mentora vai, retira o espírito para conversar e eles estão no momento de vigília, tá acordado. Tanto o Venceslau tá vendo, como o médium, né? E o menino ali, no caso, foi colocado num sono, retirou o espírito do menino e conversando com o Venceslau, que ele chama de paizinho, ou seja, dá a entender pra gente que ele foi filho do Venceslau, ou algum filho abandonado dele, e ele pedindo para ajudar, eles rezam juntos, o próprio espírito da criança também, no caso, ele sai com a idade de 12 anos, dá a entender que ele talvez seja idade menor, não falou qual a idade da criança, mas que ele, quando se desliga do corpo, né, no desdobramento, ele está com a idade da encarnação do século passado, com 12 anos, e aí ele pede ajuda, e o que que acontece? Recebe esse fluido, recebe essa luz que veio junto com toda, né, com todo o trabalho com a irmã Angélica, e aí vem uma voz né, aquela voz direta que eles contam e falam que o senhor concordou com a rogativa, né, aqueceu a rogativa, bem dizer, o Gumecino permanecerá na terra. Ou seja, recebeu uma moratória, a irmã Angélica rendeu graça e tudo, voltou a criança para o corpo, no caso, né, e colocou ele, aquela informação de dar o caldo, o doutor Arnaldo falou, olha, seca ele, isso tudo em conversa com o médium, mas lógico que é a conversa praticamente pelo pensamento, né? E falando para ele cuidar da roupa, botar uma comidinha e pronto. O médico vai andando pelos lugares e aí lá por dentro vai tomar as providências e aí começa a conversa do Miranda com o doutor Lustosa, que vai falar basicamente o que que é a história da eterna da gente saber pedir. Saber fazer nossa prece. Porque esse pedir e dar-se-vos-á não é uma alegoria. Não é uma promessa. E ele fala: quando a gente aprender, tanto desencarnado quanto encarnado, a recorrer à providência divina, jamais vão escassear os recursos para os nossos empreendimentos elevados. Lógico, o recurso é para uma ação nobre. Não vai ficar pedindo coisas para matéria. Não é para isso. Então, no caso aqui, se está tendo uma moratória para esse espírito, é porque ele tem condição de fazer mais, né? Aproveitar essa reencarnação para poder melhorar na própria encarnação dele e, às vezes, fazer um trabalho mais com outras pessoas, né? E o doutor Lustosa fala: de nós depende sempre a sintonia ou não com o equilíbrio geral. Então, é a nossa sintonia, o que a gente está pensando. E aí, se a gente está com equilíbrio geral, não façamos nada que vamos desequilibrar, porque a gente que vai preservar, a gente tem que manter esse equilíbrio e essa essência divina que nos sustenta. A gente tem que desenvolver com bastante esforço, como ele fala. Somos partículas de luz, tá? E essa potencialidade está dentro de nós. Então, está ao alcance de todos, mas temos que saber o que que a gente quer, para que a gente quer e como deve pedir, a fim de não ficar botando caprichos, paixões sufocantes no lugar das necessidades. Vamos pedir o que sempre, né? Temos que pedir sempre que a gente consiga desempenhar nossas tarefas no trabalho do bem, na ação do bem. Isso aí é o básico, né, que a gente tem que fazer. Então, se a gente pede saúde, para que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho do bem. Ah, que a gente pede sabedoria, para que a gente também possa continuar tendo sabedoria de conversar com outras pessoas para ajudar a elevar, né, o pensamento das pessoas. E tudo sempre com o sentido de um trabalho elevado, um trabalho nobre.
E aí o doutor Sócio fala para ele, foi isso que a gente acabou de presenciar. Porque o Miranda pergunta a ele, em relação. Não, ele começou só a esclarecer. O Miranda vai começar a perguntar na próxima parte. Mas ele fala que foi quando a gente conseguiu a colocação de todo mundo sob a vontade de Deus, de acordo com Deus. Certo? O que mais que vocês querem? Aliceia, pá, fala, agora que eu tô vendo. Aliceia ou Pedro, não sei. Não, sou eu, sou eu, Sé. Su, esse estudo de hoje está me fazendo refletir que realmente, quando a gente faz a nossa prece com um propósito de crescimento, de cumprir a nossa tarefa, a ajuda vem. Essa Exatamente. cena toda aí que se passou você descrevendo, né? Foi uma coisa assim, me fez refletir que você sabe a minha tarefa. Então, quando a gente realmente está com um propósito no bem, a ajuda vem de várias maneiras que a gente não espera, mas vem. Porque Deus sabe o que a gente realmente precisa. Mas muitas das vezes nós temos que conversar com Ele, né? Como no caso aí você vê que a resposta veio e o menino conseguiu permanecer. E ele Porque também ali pediu, né? Você vê que é um até o menino aprendizado. pediu, né? Não só Isso como os outros aí. pedindo para ele, ele também pediu, né? É uma forma de humildade também, Exatamente. de entender que o Criador, que é Deus, a gente precisa admitir que é Ele que sabe de tudo. Nós estamos aqui em aprendizado, ainda somos pequenininhos. E ele, tô vendo aqui que ele, quando ele pede, ele fala assim, pede pro Venceslau rezar junto, né? Ajude-me com o seu amor, rogando ao Senhor que nos ampare os propósitos do bem, sustentando-nos na luta redentora. Por quê? O que que ele está pedindo? Mais um tempo, né? Para ele poder ficar ali, né, reencarnado e nos propósitos do bem. Então, o próprio espírito, mesmo que você vê dando a entender que ele tem a forma de 12 anos, mas ele já tem a consciência, já sabe pedir. Ele quer o quê? Ele quer continuar para conseguir acertar, né, a jornada, né? E cada vez evoluir mais. Então, por isso que foi atendido. Ele foi uma junta, né? Uma junta de espíritos, todos, né, nesse mesmo propósito, de conseguir que aquele espírito consiga. E foi muito bonito, né, gente? Eu vou ver se eu continuo aqui agora, porque agora à frente vai ter mais assunto para gente comentar. E aí depois a gente faz um intervalo maior. Então, vamos colocar aqui. Então aí passou lá a história da conversa deles. Aí o doutor Arnaldo silenciou um pouco. E aí o Miranda vai perguntar para ele a respeito da voz, que trouxe a resposta superior. Se essa não poderia haver chegado, poderia ter chegado através da irmã Angélica ou por outro processo qualquer. E aí, sempre afável, o médico esclareceu-me. Aí ele fala: em face da intensidade e importância do cometimento, daquele acontecimento, né? Os mensageiros superiores que transmitem o pensamento e orientações do Senhor preferiram propiciar-nos a todos igualmente a emoção de participarmos da anuência do mais alto. Então eles fizeram mesmo como se fosse um mérito para eles todos ali, né? Olha, vamos fazer. Eles pediram tão bem, então vamos falar para todos eles. Todo mundo sentiu aquela emoção. Imagina a voz, né? A gente sabe que é a voz que vem dos espíritos superiores e todos escutaram, então a todos tiveram a emoção de participar, que teve a concordância. Imagina a alegria deles, né? Certamente, aí o doutor continua falando, a nobre mentora, em face da sua elevada posição espiritual, registrou a resposta antes de nós. Então ela já estava sabendo que via, né? No caso, sabia que eles tinham concordado, mantendo-se discreta e humilde, até o momento em que todos pudéssemos participar do mesmo júbilo. Tá? Ficou quietinha.
Aí o doutor vai comentar em várias maneiras que acontecem essas participações dos benfeitores, e ele fala primeiro que aí vamos lembrar um outro trechinho aqui de André Luiz, que ele comenta que vezes ocorrem em que emissários, né, de luz, trazem em pergaminhos da substância muito sutil as anotações, que leem para os expectantes solicitadores da ajuda celeste. Então, isso aconteceu, e aí eles comentaram ali na hora também que eu li o texto, eu vi logo, lembrei do livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz com Chico Xavier. Essa situação que acontece no capítulo 3 que fala o sublime visitante, que é um espírito que veio, né, muita luz, chama Venerável Asclépios. Cada nome que o, André, que o espírito André Luiz coloca, ele coloca de propósito, para não ter as pessoas que vão ter um nome parecido, né? Aí ele coloca Asclépios. Então, esse era um ser de luz que veio. Eles fizeram uma preparação, para poder lembrar, de uma câmara. E até o André Luiz ajudou também. Foram montando ali com pensamento um local que estava ali já separado, uma cama, e por dentro foram fazendo uma visualização e criando vegetação, céu, tudo foi aparecendo aquilo tudo com a contribuição deles, que estavam ali. Aí, quando chega no final, ele fala assim, o André. Sob nossos olhos atônicos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisionomia simpática de ancião. Ele apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Então estavam assim, extasiados, olhando aquela figura de luz que apareceu na hora que eles vão convocando, porque ele foi chamado para poder ajudar. Eles vão fazer várias perguntas nesse capítulo para esse Asclepios. Aí o André continua falando: via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Na verdade, em outros livros eu já li, que se forma mesmo só aquela parte superior, porque eles têm que doar tanto, tanto para conseguir é, fazer aquela aparição, fazer aquele momento que aquele espírito possa ser condensado ali. Então eles acostumam não fazer o espírito todo, com nada, com a perna, tudo, é só aquela parte de cima para trazer aquela mensagem. Então ele coloca que ele parecia que estava ocultando ali a parte de baixo, nos membros inferiores. Os seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas. Porque com a destra nos abençoava num gesto amplo. Então ele ficava com a mão direita apontando para eles, tipo, abençoando, né? E mantendo na outra mão um pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, que é o que o Doutor Arnaldo fala aqui, ó, eles trazem, os emissários trazem em pergaminho da substância muito sutil, brilhante, as anotações que vão ler para as pessoas que solicitaram ajuda celeste, né? Então aqui é a mesma coisa, ele está abençoando com a mão direita e na mão esquerda tem esse rolo de pergaminhos, que lógico são com o evangelho, né? Deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Então até a cintura ainda dava para ver. E aí o mensageiro respondia paciente e bondoso. Eu tinha algumas perguntas, a pessoa pergunta, e na hora que cada um perguntava, ele vai e retira uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes e, de modo intencional, ele abre, mostrando a todo mundo, abriu à nossa vista, lendo todos nós o versículo do Evangelho de Apóstolo Mateus, naquela pergunta que foi feita. No caso, quem lia eram eles. Ele não falava nada, o Asclepios não falava. A pessoa perguntava, ele pegava, retirava o pergaminho, abria, e aí estava aquela mensagem escrita, resposta para aquela pergunta. É muito bonito o capítulo 3. Quem leu o livro lembra. Quem não leu, é melhor, é bom ler, porque esse livro, O Obreiro da Vida Eterna, é maravilhoso. É o quarto livro do mundo espiritual. Então vamos continuar o texto, que aqui isso foi para não deixar lá para frente, a gente acabar esquecendo onde estava, a gente fez uma observação. Continuando aqui, o próprio doutor Ronaldo vai falar. Em outras oportunidades, ao invés desses pergaminhos, emissários, chegam respostas através da telepatia elevada. E ainda, noutras ocasiões, não se fazem necessárias quaisquer formas,
aguardando-se com tranquilidade os acontecimentos que sucederão. A gente já viu isso aqui. Telepatia elevada foi praticamente o que aconteceu ali com a irmã Angélica. Ela já estava sabendo, né? Então ela tem uma elevação que ela consegue captar aquela resposta. E algumas vezes a gente até já escutou nos outros capítulos, em outros livros, o doutor Bezerra falando, vamos aguardar, né, os acontecimentos. Mas o doutor Bezerra já estava sabendo que viria por aí. Mas muitas vezes eles têm que aguardar, porque eles deixam de propósito, porque também vai acontecer, vão ter acontecimentos que podem mudar, às vezes, no livre-arbítrio, né, dos encarnados, mas na verdade eles estão tomando providência, os espíritos missionários, os emissários, aliás. Considerando-se a variedade dos degraus evolutivos e da percepção do grupo que nos encontrávamos em oração, incluindo o médio e o paciente, ambos encarnados, aquele foi o mais condizente meio de banhar-nos a todos de felicidade, ouvindo a irradiação dos intermediários de Jesus. Então, em relação a todo mundo que estava ali, o que, que eles preferiram? Preferiram falar, fizeram aquela voz, né? É a quem veio, o intermediário de Jesus, para falar. Olha, foi concedido. Então foi um meio mais condizente. Banhou a todos de felicidade. Aí o Miranda pergunta: e a luz que se projetou sobre Gumercindo? O doutor Arnaldo responde que trata-se da condensação do amor do divino médico, restaurando, em definitivo, as forças do enfermo e tonificando-lhe o corpo espiritual para o trabalho a executar. Então, naquele momento, ele estava recebendo diretamente, ele fala diretamente do amor do divino médico. E aí vem aquela constatação que a gente repete eternamente, que tudo no universo são vibrações em estados diferentes de energia. Desde a pedra até o pensamento que se exterioriza pela vontade. Agora, olha que interessante, desde a pedra que ele está colocando, que existe ali, né? Não é um ser vivo, mas é um ser criado aqui, criado pelo Criador, lógico, e até o pensamento, tudo são vibrações em estados diferentes de energia, captadas pelos centros de registros mentais e transmitidas aos sábios prepostos do Senhor. As nossas rogativas levavam cargas psíquicas que facilmente traduziam o significado real das nossas aspirações. Ao mesmo tempo, facultando-lhes ajuizar com presteza a respeito da conveniência ou não, da justeza e oportunidade do pedido, assim facilitando o seu deferimento. Ou seja, a rogativa foi feita com as cargas, com aquela emoção, carga psíquica, e aí chegou lá e eles pensaram, vamos ajuizar, é conveniente ou não, né? É justo, né, esse pedido? Então aí eles fizeram, e isso tudo avaliando vai ser facilitar o deferimento, e aí veio a resposta, foi deferido o pedido, né? Com a resposta que nos foi transmitida, veio também um recurso solucionador, que fixava nas células em renovação os nossos fluidos recém-transmitidos. Eis porque se dilata o conceito, cada dia, de que a luz divina cura. Isso porque ela é constituída de energia pura, causa essencial e primitiva da vida orgânica, em germe por toda parte. Então, aquilo ali vem junto, a energia pura. Ao calar-se, aí o médico cala, Miranda fala que sabia, sem qualquer sombra de dúvida, que o pequeno, aquinhoado com tão alta dádiva, estava com a reencarnação assegurada, cabendo-lhe o resultado do ministério em que mergulhava, cabendo isso à sua conduta, ao seu livre-arbítrio, a ele próprio, ante todas as lições da existência e recomeço. Então ele recebeu a moratória, mas vai depender dele mesmo, e aqui está de novo a colocação, o resultado disso aí vai depender do livre-arbítrio, né? Daquele que recebeu. Porque a comunidade, aí que vem aquela história que eu contei, a comunidade, ou seja, naquele local, no hospital, mantinha um serviço de socorro fluidoterápico aos necessitados durante 1 hora, todos os dias. O doutor Arnaldo convidou-nos ao acompanhá-lo com Bernardo ao recinto próprio. Então, nesse local, é um local que eles ficam ministrando o passe, fazendo a leitura do evangelho, como vai mostrar aqui. Movimentava-se um expressivo número de entidades operosas em ajuda contínua. Observamos que a entrada do edifício estava guardada por diversos vigilantes do nosso plano. Então, na entrada já estava aquela proteção que a gente sabe dos espíritos que ficam ajudando. Eu falo vigilantes do plano do Miranda, né?
que controlavam a chegada dos acompanhantes que seguiam seus parceiros encarnados. Então, a pessoa está chegando lá, fica sempre traz o seu companheiro, o seu obsessor acompanhante, e ele coloca que eles estavam controlando isso, porque eles evitavam que se adentrassem os espíritos vulgares, ociosos, perturbadores, não interferindo, no entanto, quando se tratava de obsessores muito identificados com os seus hospedeiros, como é o caso que a gente sabe, né, falamos várias vezes, do obsessor, que está tão intrinsecamente infiltrado junto com o encarnado que não pode nem ser retirado rapidamente. Trabalho é muito demorado, muito aos poucos, para conseguir que o obsessor saia sem causar prejuízo para o encarnado, né? Que algumas vezes pode chegar até a morte. Na porta, já a porta principal da colônia, na porta ali do local, foram providenciados cuidados especiais que impedissem a invasão de hordas dos irmãos alucinados, acelvajados e perniciosos, assim poupando os servidores do Cristo a lutas maiores do que as suas forças, nesta batalha sem quartel do mal transitório contra o bem permanente. Tá? Naquele vai poupar o pessoal que está ali trabalhando, os trabalhadores que estão ministrando paz, ter que ficar ali, né, sentindo aquela energia negativa desses irmãos desequilibrados, né, que estão querendo entrar, e aí eles já ficavam vigiando ali também. Aí o Miranda fala que eles vinham chegar pessoas sob altas cargas fluídicas deprimentes, intoxicadas pelas próprias vibrações decorrentes das mentes viciadas e caprichosas. Então, são aquelas pessoas que a gente já sabe que cultiva mágoa e culpa e fica ali naquela aí por isso que fala carga fluídica, deprimente, porque eles mesmos se intoxicam, é uma auto-obsessão e ali ficam cada vez mais doentes. Algumas padeciam de doenças orgânicas e psíquicas rebeldes, em conexão com processos obsessivos, enquanto noutros os quadros da subjugação espiritual inferior eram patentes. Então, chegava a todo grau de obsessão que tinha lá. Variavam os estados de receptividade ao recurso que buscavam. Então, estavam indo todos procurar ajuda, mas como é que eles recebiam essa ajuda? Aí vamos ver como é que ele vai falar um por um. Incrédulos, sistemáticos, uns ali ocorriam indiferentes e frios, como se estivesse a fazer um favor àqueles que os iam beneficiar. Ansiosos por efeitos imediatos, outros não cogitavam de esforçar-se pela própria melhora, transferindo essa responsabilidade aos passistas e mentores aos quais iam recorrer. Então, achava que ele não tinha que fazer nada, mas tá indo e o mentor, o passista que tinha que dar um bom, como falo, né? Dar um passe forte, porque se não dá um passe forte não vale nada, né? Outros, muitos outros, aturdidos pelos conflitos, não dispunham de clima mental para sintonizar e absorver as forças curadoras que receberiam e logo delas se liberavam, sem qualquer proveito quase. Então, aquele que recebe o passe já quando está saindo da casa espírita já não tem mais, não tem quase nada que ficou fixado porque ele já não tem aquela, não sintoniza, né? Não abre, nem no momento do passe também não fica, ele não recebe com a sua prece. Alguns, assim, apresentavam diversos clientes afervorados que já se faziam assinalar por predisposição favorável ao trabalho, aí, credenciando-se a resultados benéficos mais imediatamente. Todos, porém, adentravam-se assessorados por enfermeiros especializados que lhes identificavam as causas dos problemas e mazelas. Enfermeiro que ele fala aqui, desencarnado, tá? Que já identificava o problema, né? Em mazela, não interferindo de escolha própria, porém vigilantes para a cooperação adequada no momento da aplicação dos passes. Onde já chegava, sempre tinha ali um espírito já ajudando, aqueles assistentes. Convidava-se inicialmente, aí no caso no trabalho, né? Como é que era o procedimento? Convidava-se inicialmente um grupo de pessoas que ouviam uma leitura evangélica breve, como preparação para o serviço do auxílio que buscavam. Então ele não passava por uma palestra, né? Isso aqui era só para ministrar o passe mesmo. Então rapidamente lia uma página do Evangelho, a pessoa já ia para a salinha para receber, nessa salinha para ministrar o passe. Faziam assim. E aí o Miranda fala, curioso notar-se como grande número ficava com a mente dispersa durante aqueles rápidos minutos que se destinavam a criar as condições propiciatórias à terapêutica que buscavam. Então, a pessoa nem prestava atenção. Desinteressados, permaneciam com a mente nos vícios habituais,
mantendo as ideias comuns, sem intentarem o mais leve esforço pela renovação íntima. Ou pelo menos ouvindo com alguma atenção, a fim de meditarem, reflexionarem depois. Terminada a página e proferida uma oração, iniciava-se a segunda etapa, a do passe propriamente dito. Todavia, enquanto era lido o texto, os espíritos encarregados do ministério passista já contribuíam com recursos desintoxicantes, socorrendo os pacientes que não se davam conta da ocorrência providencial. Então a gente sabe que também quando o pessoal vai, né, a gente vai numa casa espírita e está sendo ministrado o passe, antes até de você receber o passe ali naquele momento, já estão os nossos mentores, espíritos que estão ali encarregados disso, eles vão já aplicando recursos. A gente sabe que na plateia, inclusive, enquanto está acontecendo a palestra, acontece, já vimos aqui várias vezes, inclusive cirurgias espirituais. Estamos recebendo ali vários conselhos, aí o nosso mentor falando no ouvido, e tem aquele momento de tratamento na plateia, no momento da palestra. Depois não, finaliza e termina com o passe ali naquele momento, no local, que dependendo da casa, é uma sala separada, ou é numa mesa, né? Então, ou um passe coletivo, que for. Então ele fala que aí a pessoa já está recebendo isso, mas não se dá conta, né? Nem sabe que está acontecendo isso. E no momento em que os médiuns se acercavam, amparados por técnicos especiais, estava assegurado melhor campo para o prosseguimento do serviço. Então, na hora que a pessoa vai realmente estar ali sob imposição das mãos. E o Miranda fala: vimos doutrinadores desencarnados conclamando os sistemáticos obsessores a mudarem de atitude, a benefício próprio. Familiares de entidades aturdidas pela morte recente, liberando-as das fixações naqueles que ficaram, e aos quais, sem o desejarem, transmitiam humores psíquicos perniciosos que os enfermavam. Então, aqui ele falou em duas coisas diferentes. É aquele obsessor, que eles, enquanto isso, estão lá os doutrinadores, né, os espíritos mais evoluídos ali conversando, vamos mudar de atitude, né? Para de ficar com ódio, não vai levar a nada, é benefício próprio. E também familiares que morreram recentemente, não estão nem entendendo se estão, né, já desencarnaram ou não, e ficam acompanhando as pessoas da família. E aí, quando eles ficavam ali, esses doutrinadores também conversavam com essas pessoas para liberar eles dessas fixações, porque eles ficam na casa, mas não sabem nem que estão transmitindo esses humores psíquicos perniciosos. E acabam enfermando. Quem é mais fraco, então, quem é mais médio, a pessoa fica doente, não sabe por quê. Crianças, muitas vezes, ficam doentes, porque existe um espírito na casa, às vezes um espírito familiar, que assim que passou para o outro lado, ele não consegue ir embora, porque às vezes o pessoal está chamando mesmo, ou não consegue porque eles estão ali fixados, né? Aquele apego também que a gente fala. O apego não é só material, tem um apego com a família, e isso também é muito prejudicial para todos, tanto para quem desencarna quanto para quem fica. Aí o Miranda também fala que há outros sofredores igualmente carregados das doenças que lhes vitimaram os corpos, dispersavam-se energias restauradoras, de modo a liberá-los dos fluidos mais pesados que os atormentavam. Então, eles estavam ali com a doença que eles morreram, que eles desencarnaram, estavam ali se sentindo mal, aí eles tratavam aquilo ali com energia restauradora para tirar esses fluidos pesados dos espíritos encarnados que estavam ali querendo ajuda. E aí depois é que eles eram encaminhados, né? Alguns eram convidados a permanecer no recinto, nesse local que eles têm lá, que a gente sabe que tem a parte física do hospital e tem a hora que tem o plano, né? Aquela, a gente fala, dimensão espiritual que está ali no mesmo local que está vendo, e eles vão ser chamados a continuar ali para um posterior atendimento e transferência para colônias hospitais, de tratamento adequado, para cada um, lógico. A verdade é que os benefícios se distribuíam amplamente nas duas esferas vibratórias, com carinho, tendo-se presente a caridade, conforme a lecionou e viveram Jesus e os seus discípulos. Aí o Miranda fala que observou que nem todos os encarnados recolhiam os benefícios que lhes ofereciam, e as razões eram óbvias. Todavia, com a continuação do tratamento, terminavam por assimilar resultados positivos que lhes competiam sustentar e multiplicar a favor de si mesmo. Então, às vezes, no início do tratamento, a pessoa está ainda se acostumando com esse negócio de receber passe, ele nunca recebeu, né? Aos pouquinhos, aí ele fala, a continuação do tratamento, eles vão assimilando e vão conseguindo resultados
positivos. Às vezes vão mudando o modo de pensar, né? E vai também ajudando mais rápido. Aí foram vários grupos, os grupos se sucediam até o momento de encerrada a tarefa. Os benefícios ofertados haviam sido múltiplos e de alto teor, restando a cada pessoa bem aplicá-los, assim preservando-os e fortalecendo-os para as lutas. Então a pessoa recebeu o benefício, agora vamos aplicar, né? Então você recebeu, agora vamos doar. Vamos fazer uma ação no bem, né? Vamos ficar com pensamentos elevados, fazer nossas orações, e aí com isso a gente mantém essa força que a gente recebeu. Fortaleceu, mas você pode se enfraquecer rapidamente. É só fazer tudo que não está na lei de Deus e começar a fazer ações equivocadas que você rapidinho já perde todos esses benefícios que você recebeu. As entidades mais perversas, quando convidadas a uma mudança de atitude, tornavam-se receptivas, ficando no recinto a aguardar os trabalhos mediúnicos de desobsessão, que tinham lugar em dias próprios, vivendo desde então o clima de prece e de paz da comunidade. O mesmo acontecendo com outros necessitados espirituais. Então, alguns já ficavam já para trabalhar. Ficam ali, o encarnado vai embora e eles ficam ali para um outro dia ter uma reunião de obsessão e conversar com ele. Porque que ele está com raiva daquele encarnado, né, que ele estava ali. E aí, no caso, a pessoa mantém e eles conseguem ver que eles envolvem ele, porque eles ficam ali já no lugar em clima de prece e de paz. Aí já, alguns já são logo tocados, né? Conversando com o Dr. Lustosa, a respeito da excelência desse ministério colocado a serviço do bem geral, este elucidou. Como existem pronto-socorros para os males físicos e assistência imediata para os alienados mentais em crises, já é tempo que a caridade cristã nas instituições espíritas crie serviços de urgência fluidoterápica e de consolação para quantos se debatem nos sofrimentos do mundo e não têm forças para esperar datas distantes ou dias exclusivos para o atendimento. Então, ele está fazendo uma crítica, né? Que a gente entende, sabe que existe, mas também existe, cada local vai ter o seu modo de trabalhar, então é como se todo centro espírita tivesse um cantinho que a pessoa pudesse chegar, eu estou precisando de um passe. Eu sei que existem vários é, centros espíritas que fazem isso, né? Ministro, passe uma emergência, eu já ouvi falar, mas, sim, na maioria a pessoa vai, tem que ser no horário da reunião, tem que ser, como ele fala aqui, numa data, um dia exclusivo para atendimento. Atendimento fraterno, existe, geralmente tem, praticamente fica aberto sempre, mas o ministrar, o passe, como ele fala, uma urgência fluidoterápica, isso aí não é qualquer local que tem, não. Depois, gente, no comentário, eu quero saber se vocês conhecem algum. Bom, espíritas esclarecidos, imbuídos do sentimento da caridade, poderiam unir-se nesse trabalho, reservando algum tempo disponível e revezando-se num serviço de atendimento cuidadosamente programado, a fim de mais amplamente auxiliar-se o próximo, diminuindo a margem de aflições no mundo. Seriam valiosos os resultados para todos, que conjugariam esforços no bem, contribuindo para a mudança das atuais paisagens humanas aflitivas. E aí o Miranda fala que eles saíram do recinto, no entanto, eles saíram, no caso, mas continuou a parte na qual que terminou essa parte dos encarnados, mas continuou o trabalho, os labores prosseguiram com o concurso de obreiros no nosso campo de ação. Então terminou aquele passo naquele momento, aí eles saem também da sala, mas eles sabem que o plano espiritual continuaria trabalhando, como ele sempre comenta, né? Então vamos para a referência, que aqui vai fazer uma referência justamente desse momento que ele fala dos espíritos entrando, que estão os espíritos doentes e tudo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, o Chico Xavier, no capítulo 4 chama Ante o Serviço, que é esse serviço de passa aí no momento num centro espírita. Nessa cena está André, o Hilário, que é outro médico que ficava com ele, e o instrutor Aulos. Então, dois enfermos, uma senhora jovem e um senhor, um cavalheiro idoso, custodiados por dois familiares, transpuseram o umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. Então, estava no local, estava fazendo um trabalho, e aí chegasse a senhora e um cavaleiro idoso com os dois familiares trazendo. Aí o Aulus fala, que é o instrutor, são doentes a serem beneficiados. Logo após, um colaborador, um assistente que estava ali,
franqueou o acesso a numerosas entidades. Entraram esses dois, depois entraram numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da Assembleia, formando legião. Então, era um monte mesmo, né? Nenhuma delas vinha até nós, constrangidos, estavam constrangidamente. Estavam lá eles ali com mais luz, né? Deve estar vendo eles ali, não tão quanto eles, né? Naquela aparência, então não chegou perto. Dir-se-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece, que estavam ali, né, no centro, quais mariposas inconscientes rodeando grande luz. Eu achei essa figura aqui, esse símbolo muito interessante, né? Eles ficavam ao redor dos encarnados com igual uma mariposa em volta da luz, inconscientes. Vinham ameaçadoras, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Aí o Aulus vai falar. São almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição, e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Então a pessoa assiste a palestra, aquela mesma coisa. Aí eles se renovam por aquela ideia e aí o irmão que está junto, o espírito, começa a se desligar. Expressa, bom, aí eu falei, não, modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, aqueles encarnados que eles vampirizam, essas entidades vêm-se como que despejadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibra. Então lá, a pessoa não está pensando mais nada daquelas coisas que pensava antes, aí ele começa a se desligar e aí começa também a ficar, inclusive, com raiva, né? Como vai falar aqui agora, algumas delas rebeladas fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. É aquela história que a gente já viu também, né? A pessoa vai para lá para o centro, ou casa que também está contando do lado, né? E vai, mas aí não deixa ele ficar, daqui a pouco ele vai voltar a fazer, vai errar de novo, eu vou pegar ele. Então deixa a pessoa fazer várias coisas, e aí daqui a pouco a pessoa sem querer começa a se cansar, fica meio entediada, pronto, abriu a brecha e eles conseguem reencontrar, como ele fala aqui. Contudo, outros de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. Então as pessoas ficam, procuram saber, procuram se esclarecer mais, vai lá, compra um livro, vai na biblioteca, lá, né? E aí alguém indicou um livro na palestra, a pessoa vai, então ela está se interessando em se melhorar. O Hilário, que recebia, surpreso, esses informes, perguntou curioso: o que ocorre, porém, quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos? E aí o André Luiz fala. Não é o André Luiz, não, que é o Aulus que fala. Sem dúvida, passam pelos santuários da fé, na condição de urnas cerradas. Impermeáveis ao bom aviso, eles continuam inacessíveis à mudança necessária. E aí ele pergunta o Hilário. Mas esse mesmo fenômeno se repete nas igrejas de outras confissões religiosas, porque estão no templo espírita, né? No centro espírita. E o Aulus responde: sim, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em vários setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo da elevação moral. Entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos, enovelado em situações, pessoas e coisas. Então, o que eu falei? O apego pode ser um trabalho, pode ser uma família, coisas que você tem na terra, a pessoa fica ali agarrada. Então, ele fala, muito difícil. Comumente a pessoa está ali agarrada. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo na matéria, né? Os interesses do espírito, da parte que não é espiritual, elevada, né? Está cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes
criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável, formando ambiente propício à ascensão espiritual. Então, qualquer culto religioso. Com discutíveis vantagens, não só para os espíritos encarnados que a ele assistem, com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Então, a gente sempre também sabe que tanto encarnado como desencarnado que assistem as palestras, né, ou até qualquer um culto religioso, eles estão ali muitos são tocados e na mesma hora eles começam a querer se modificar. Ah, eu não devia, né? Queria não fazer isso. E aí começa a pensar naquilo que foi falado, refletir naquele sermão ali, tudo. Todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. E aí agora vai falar para quem é orador, né? Quem é palestrante, os expositores de boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então é interessante que a gente é técnico eletricista, vai desligando as tomadas mentais, quando a pessoa, né, está aberta a isso. Em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles. Contra quem? Os expositores. A gente sabe que eles também vão atacar as pessoas que querem trabalhar na seara do mestre. Isso acontece. E muitas vezes envolvendo as pessoas, os ouvintes que estão na plateia, em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Então atrapalha tanto aquele encarnado que está querendo se melhorar, quanto aquele também que está ali, no caso, ministrando a palestra, que as pessoas começam a não prestar atenção mais porque estão sendo atingidas. Observando, aí o André fala, observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa num quase semicírculo, Aulus informou o prestimoso. Basta uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, de vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Então eles vão ficar olhando para a massa de desencarnado que está ali, cada um com um defeito. Ele fala, notei que os companheiros. Aí o André fala, notei que os companheiros menos felizes se uniam estreitamente uns aos outros, entre a angústia e a expectação. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. É um quadro meio sinistro, né? Reparei o conjunto, notando que algum deles se mostravam enfermos, como se estivesse ainda na carne. Membros lesados, a gente já leu ali no capítulo Miranda falando, né? Membros lesados, mutilações, paralisias, ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Um dos colaboradores espirituais da reunião acercou-se de nós e falou: nossos irmãos sofredores trazem consigo, individualmente, o estigma dos erros deliberados a que se entregam. Então fica marcado no perispírito, como a gente sempre fala aqui. Todas as atitudes que a gente toma, a gente tem isso marcado, fica como se fosse uma cicatriz no perispírito da pessoa. Então a doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. E aí o Hilário pergunta, mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio, nessas reuniões mediúnicas, né? E aí esse assistente fala, o colaborador fala, sim, assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. E aí o André termina falando: meditei na ilusão dos que julgam na morte, livre passagem da alma, em demanda do céu e do inferno, como lugares determinados de alegria ou padecimento, né? Aquelas doutrinas que falam sobre isso. Quão raros na terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sob as vestes da carne. A consciência é um núcleo de forças, em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Então aqui mostra essa parte interessante no livro, né,
do André Luiz, que é o livro, eu já esqueci o nome, que é o Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4. Então vamos lá, o que que vocês acharam interessante aí agora? É, Sultânia, essa questão, eu vou lá atrás, né, porque eu não comentei no outro intervalo, essa questão da oração, né, dessa moratória que você contou, que o livro mostra, né, tem livros do André Luiz, não vou lembrar agora qual, que também falam, né, de personagens que acabaram tendo moratória. Tem dois livros, um é o Obreiros, né, que até apareceu saiu, teve uma das histórias lá no filme, né, no Nosso Lar 2. Ficou meio sutil, mas não, a explicação está no livro, né, bem densa, está no livro. E tem um outro também, não vou lembrar qual agora. Mas essa questão da moratória ela é muito interessante, porque tem muita gente que acredita em destino, nossa vida está traçada, é assim que vai ser, e muitos espíritas também acham, né, por uma interpretação equivocada, que a gente tem que aceitar tudo, né, exatamente como está acontecendo, não sabe nem se aquilo é o certo ou o errado, né? Mas isso também é uma interpretação equivocada e derrotista, porque a gente veio para o progresso, nosso progresso moral, nosso progresso espiritual. Então, como que a gente vai progredir? Se a gente aceita tudo que chega para a gente achando que tem que ser porque está escrito, né? Não tem cabimento, né? Uma coisa dessas. Pelo menos é o meu entendimento, mas é o que a gente estuda, né? Na doutrina. Então, essas histórias elas vêm mostrando, ilustrando para a gente esses ensinamentos, né? Tem um planejamento reencarnatório, a gente sabe que tem, né? Todos nós temos, né? Todos nós temos um planejamento, mas aí vai depender muito do nosso, da nossa situação espiritual para a gente acompanhar, participar ou não, né? Porque às vezes a gente não está nem em condição de participar do planejamento, vem embora e toca o barco, né? Mas esse planejamento, o nome diz, é um planejamento. Ali está mais ou menos, olha, você vai fazer, vai por aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas você pode modificar esse planejamento. Isso aí todos nós sabemos, né? Porque através do nosso livre-arbítrio, a gente tanto pode fazer coisas melhores como piores. Arrebentar com a nossa reencarnação mais do que consertá-la, né? Na maior parte das vezes a gente acaba estragando, fazendo coisa errada, né? Com o nosso livre-arbítrio. Mas essa questão que eu queria falar é que é o que mostra mesmo que o nosso livre-arbítrio, não só o livre-arbítrio, mas o nosso merecimento também faz com que as coisas possam se modificar, né? Quando essa história, né? Do pedido, eu queria ficar mais um pouco, eu queria fazer um pouco mais, eu queria ter essa oportunidade, e os espíritos, eles escutam isso, né? Os bons espíritos, Deus está acompanhando esse nosso desenvolvimento. E por que não, né, dar uma chance? Mas tudo isso, óbvio, né, é uma decisão como uma obra maravilhosa e divina, né? O exemplo do irmão, por exemplo, do irmão do Chico Xavier, que ele tinha lá no planejamento dele esse AVC, e ele ia ficar muito tempo, né, acamado, e ele acabou desencarnando rapidamente. Por quê? Porque ele fez muito por aquelas pessoas sofridas que iam procurar o Chico para pedir auxílio, né, socorro. Então, ele modificou aquela trajetória que ele tinha, né? Ele já pelo trabalho no bem, né? Quanta coisa boa ele fez e amenizou aquela expiação que ele ia precisar passar, né? Então ali foi também um merecimento. Então tem também com relação às orações, tem um capítulo no livro da Patrícia, do Espírito Patrícia,
aquele livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, tem um capítulo que fala das orações, que vale muito a pena a leitura, porque ele é muito engraçado, gente. Ela contando, né, que chega, eu fiquei imaginando assim uma central de cartinhas, tipo uma central dos Correios, com um monte de cartas assim, montanhas e montanhas de cartas que ela ilustrou bem, né, falando mais ou menos isso, parecia isso, uma central de distribuição das correspondências. Aí eles pegavam aquelas, entre aspas, né, cartinhas que pedia a vitória do time de futebol, que pedia para o ladrão, por exemplo, conseguir fazer aquela. Ai, gente, muito engraçado. E aí, aquilo ali, claro, não poderia ser atendido, então era descartado, né? Então, eles separavam só os pedidos, né? é, Incondizente com o Evangelho de Jesus, né? Então, olha, vale a pena a leitura desse, aliás, do livro todo, né? E esse capítulo, ele é muito engraçado quando ela fala essas coisas. Eu falei assim, gente, deve ser assim mesmo, né? Imagina no mundo espiritual. Então, veja como a gente pode, né, modificar a nossa vibração, né? A nossa vibração vai refletir, né, quando a gente faz os nossos pedidos a Deus, vai, tudo vai depender da forma como a gente está pedindo, como você falou, a gente não pode impor, né? Que a gente, às vezes, a gente vai lá e faz aquelas coisas impondo, olha, Deus, ou então aquelas promessas que a gente fazia, né? Ai, se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Então, quer dizer, umas coisas não têm nada a ver, né? Então, o Espiritismo nos ensina até a orar, né? Como fazer, né? A gente fazer aquela coisa espontânea, mas do fundo do nosso coração, né? Falei muito, o tempo está acabando, desculpa aí. Então, que esse pedaço que você está falando está aqui nesse capítulo, a história das cartinhas do centro, né? Que ele fala aqui, olha, tudo são vibrações em diferentes estados de energia, captadas pelos centros de registros mentais, que são esses centros que recebem aquele livro que a gente estudou do Carnaval, lembra? Que eles ficavam lá naquela tenda ali, que sabe que é lá no Museu ali na Praça da República, né? Perto ali do Campo Santana. E aí eles falavam que tinha várias entradas e tinha um local que captava as preces que vinham, né? Isso, e várias vezes foi falado isso naquele livro. E aqui ele fala, captada pelos centros de registros mentais e transmitidas aos sábios prepostos do Senhor. As nossas rogativas levavam cargas psíquicas. Então, quando a pessoa vai, faz a rogativa, ela vai para o local que é captada, e aí ele falou que ali eles ficavam traduzindo o significado real da aspiração. O que que é? Eles ajuizavam com presteza a respeito da conveniência ou não. Vamos atender ou não? A justeza, a justiça, isso está justo para dar, né? E a oportunidade do pedido, assim facilitando o deferimento. Então, existe esse centro aqui. E não é aqui, assim, um localzinho só. Cada local tem. A gente vai fazendo oração, alguns vão mandando para o Bezerra, outros mandam para os santos, né? Santo Antônio e a Maria de Nazaré, cada um faz para o seu lado, e dependendo daquele, em relação ao merecimento, que seria um mérito, na verdade, né? Que a pessoa já está ali, já está envolvida numa psicosfera diferente, está se esforçando para melhorar e tudo na vida. Então ela vai ter um atendimento lógico do que o outro que está ali roubando e tá rezando para poder que o roubo dê certo, que ele consiga, o celular que ele roubou, ele consiga desbloquear, e aí não tem, ainda falar, conseguir, graças a Deus. Muitas vezes a gente quando escuta essas conversas assim, né, de pessoas que você vê que a pessoa está falando graças a Deus por uma coisa que está totalmente errada, equivocada, né? E aí tem isso. Então, assim, tudo isso sempre em relação àquela vibração que a gente está transmitindo, né? Aquela oração, que força da oração. E a oração tem que ser feita de coração, nos outros capítulos anteriores falamos, tem que estar num local de recolhimento, porque a gente até faz, eu faço oração o dia inteiro, estou andando, estou fazendo, mas assim, é mais que uma direção, eu direciono a minha vibração para aquela pessoa, para aquele pensamento, para aquela situação que eu lembrei de alguém que pediu, coisa e tal, para interceder, mas em relação a você estar ali numa situação que você está vendo, aflitiva ou uma situação mais trabalhosa, o ideal é que você fique parado. E aí tira uns 5 minutinhos para fazer uma parada, uma respirada, uma respiração mais profunda e que você consiga se concentrar ali para abrir esse canal. Que na verdade a gente abre ali um canal
para receber e recebe mesmo. Você pode ter vezes, dependendo da intensidade que você ora, você recebe aquele refresco ali que eles falam que é um refrigério da alma, né? Então, aquilo ali, às vezes, está chorando em pranto, daqui a pouco tu respira e o choro acabou, porque na verdade aquilo ali já foi assim, já te mandaram, olha, peraí, calma, vamos com calma, respirar fundo, vamos com calma. Então isso tudo é um modo de orar, e o que que você está pedindo, e aquilo ali a gente se submeter. Ó, que seja feito, a pessoa está lá, doente, está no hospital, está lá numa situação crítica. Aí, o que, né, que a gente pode fazer? Pedir que seja feito o melhor para aquela pessoa. Falar, "Ah, meu Deus, cura essa pessoa." Você pode até falar, não estou falando que não falar, mas ao invés de ficar ali, né, fazendo como a Carla falou, barganha, vamos lá, se fulano curar, eu vou fazer isso, prometo fazer aquilo, as promessas, ou tentar ficar ali colocando, não, tem que curar, tem que ficar. Nós temos que nos colocar em posição de humildade e estar lá exposto, expondo o nosso pedido para ser avaliado. E de acordo com o que seja melhor para a pessoa, se o melhor para ela é ser desencarnar e passar para outro lado e continuar o tratamento lá, porque aqui ela não ia dar certo, vai ser. Nós vimos casos aqui várias vezes, a gente já estudou, que as pessoas chegam no final não tem jeito. Teve um agora há pouco tempo mesmo que desencarnou, a gente viu. Não lembro mais, mas foi recente. E então é aquele lance, a gente tem que saber fazer a prece e como colocou aqui, ela sendo bem feita, ela vai ser atendida, que ele pede, né, e receberá. E aí mostra que toda aquela proteção do centro espírita, todos esses irmãos que vão para lá, tanto os encarnados quanto desencarnados, e prestar atenção no momento, que a pessoa não está prestando atenção às vezes na palestra, no momento que a gente estiver lá, a gente tem que ficar focando. Às vezes a gente pensa em outra coisa, está pensando na compra que tem que fazer quando sair dali, volta, respira fundo, manter ali o foco, porque nesse momento o que importa mesmo nosso foco ali naquela situação, né? 9 horas, vamos fazer a nossa prece, hein, cara, que terminou hoje, em cima da hora. Vamos lá? Vamos. Obrigada, Jesus, por mais essa noite de estudos, que esses ensinamentos possam nos auxiliar nessa nossa trajetória, que esse aprendizado possa ser utilizado no nosso dia a dia, com aqueles com quem convivemos, e, e que devagar a gente possa melhorar, evoluir. Obrigada, Senhor, por essas obras maravilhosas. Abençoe esses irmãos maravilhosos que nos auxiliam com seu amor, com a sua dedicação. Obrigada, Jesus, por estar conosco nessa reunião. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Vou dar um recado aqui rapidinho, que semana que vem temos mais uma semana de férias, né? Que férias aqui no sítio vira colônia infantil. Estou com os netos aqui, então vamos fazer uma paradinha de uma semana. Dia 15 a gente não vai ter um estudo, tá? E aí a gente volta no dia 22 de julho, que aí já foram embora, e a gente volta ao estudo aqui na terça do dia 22 de julho. Vou escrever lá no grupo, que tem muita gente que só assiste depois, e qualquer dúvida, me manda no privado aí, falou? Gente, então até dia 22 para todo mundo. Um beijo bem grande. Obrigada Tchau, aí, boa tchau. noite. Obrigada, Obrigada. Silvia. Boa Tchau, boa noite. noite. Tchau, boa Tchau, boa noite, noite. gente. Tchau. Tchau, tchau.